Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus 5, versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13. Os obreiros, se desejarem, pode sentar também. Mateus 5, versículo 13. Amém, pessoal? Diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, diga, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado. De novo, ser pisado por quem? Pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode, diga, não se pode. Mais uma vez, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. De novo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ok? Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos, diga, a todos que estão na casa. Ok? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém? Preste bem atenção. Bom, o que Jesus está nos dizendo aqui é algo muito forte, porque, infelizmente, Israel, e nós vamos acompanhar também uma das histórias de Israel, porque Israel, ou seja, o povo de Deus, sempre tiveram o hábito de se esconder. E nós não podemos nos esconder. Deus, Ele não tem nos edificado, porque através da palavra, a fé, ela é despertada, alimentada, acrescentada através da palavra. A Bíblia diz, a fé, ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas também diz, a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Então, a fé, ela nasce, ela renasce, ela cresce, ela amadurece e assim por diante. Quando você ouve, quando a palavra ela é revelada a você, então a fé, ela nasce, ela cresce ou ela é despertada através da palavra que é revelada para você. Mas também a palavra, a fé, a palavra de Deus diz que a fé, ela morre, ela perde a essência, ela perde o sentido, ela perde a vida, se ela não tiver o quê? Obras, atitudes, ações. Se a fé, ela não é colocada em prática, em ação, ela perde a vida, ela morre. Israel, o povo de Deus, quando eu digo Israel, o povo de Deus, sempre tiveram esse hábito de se esconder. E é isso que Jesus está dizendo aqui, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, se ele perde o seu tempero, ou seja, se ele não faz
a diferença, porque o sal, ele faz a diferença. E o sal, ele precisa ser utilizado na medida certa. Na medida certa. Ou seja, se eu não coloco em prática na medida certa o que Deus tem me impulsionado, o que Deus tem me ensinado, o que Deus tem me conduzido a fazer, a agir ou a reagir, depende da maneira como Ele se revela a mim, porque você está nesta reunião agora, tem pessoas nos ouvindo em vários lugares agora do mundo, né? Hoje eu fiquei muito feliz que alguém me disse que tem uma pessoa acompanhando nós do Rio de Janeiro. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque o propósito de Deus está sendo atingido. O propósito de Deus é fazer com que as pessoas entendam a necessidade que há em ouvir a palavra do Senhor, porque quem ouve a palavra do Senhor e não se esconde, vence qualquer desafio. Quem não se esconde, vence qualquer barreira. Acontece que as pessoas, elas têm a tendência a viver sempre se escondendo. E se eu me escondo, logo eu não posso fazer a diferença em circunstância alguma. Se eu me escondo, se eu me acovardo, se eu não ajo da maneira como Deus quer que eu ajo, então, ao invés de exaltar o nome de Deus através das minhas vitórias, as minhas conquistas, os meus avanços, aquilo que Deus, Ele faz na minha vida, acontece o efeito contrário. Se eu perco o sabor, se eu não pratico a minha fé, para nada mais presto a não ser o quê? Ser pisado pelos homens. Por que Jesus disse isso? Porque desde aquela época, e principalmente hoje, nos tempos atuais, nos dias atuais que nós estamos vivendo, pessoal, os homens, o ser humano, em busca de poder econômico, a cada dia que se passa, estão pisando nos outros, pisando em cima dos outros, em busca de poder econômico. Aonde eles podem pisar, eles pisam, porque o poder que eles possuem dá uma falsa sensação de que eles podem fazer isso, que eles podem fazer isso, mas na minha vida, na sua vida, não. Somente se você permitir. Porque se você não permitir, e você estiver atento à voz do Senhor, ser dirigido pelo Senhor, está apto para ouvir a voz de Deus, para agir a fé que Deus tem despertado dentro do seu coração, então, seja nesta era, seja no futuro, ou seja aonde for, Deus, Ele vai fazer com que se torne notório o valor que você tem nesta vida. Entende isso? O valor que você tem nesta vida. E é isso que Jesus está dizendo. Eu não posso pegar a lamparina, ou o lampião, a lâmpada, e escondê-la embaixo da cama. Eu preciso colocar essa luz no lugar certo. Do que me adianta eu pegar essa lâmpada e eu escondê-la? Eu preciso colocá-la no lugar apropriado.
Eu preciso que todos vejam que existe uma luz em mim. Eu preciso que todos vejam que existe uma certeza dentro de mim. Compreende isso? Uma fé dentro de mim. Agora, se eu me escondo, porque o ser humano, ele é apto a se esconder atrás de justificativas, se esconder atrás disso, se esconder atrás daquilo, está sempre procurando se esconder. Mas nós não fomos chamados para nos escondermos. Israel, aqui no livro de Juízes, olha só, Juízes capítulo 6, Juízes capítulo 6, versículo 1. Diz assim, ó: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiram os medianitas, os amalequitas e também os do Oriente contra ele, e subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam, diga, destruíam a novidade da terra. De novo, destruíam a novidade da terra. Ok? Até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel. Nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Olha só. Mantenha a Bíblia aberta, nós vamos continuarmos a leitura. Se você continuar, você vai ver que depois de 7 anos, 7 anos se passaram, 7 anos de sofrimento. Então Israel se apresenta diante de Deus e começa a clamar a Deus, e clamam a Deus. E quando eles clamam a Deus, o Senhor envia um profeta, e esse profeta diz àquele povo: escuta, eu disse para vocês, quando eu tirei vocês do Egito, para vocês não temerem ou adorarem outros deuses, mas vocês passaram a adorar outros deuses. Depois de 7 anos, 7 anos, quando eles deveriam agir a sua fé, se apresentar diante de Deus de corpo e alma, como eles fizeram depois de 7 anos, se apresentarem diante de Deus de corpo e alma: Deus, eu quero te ouvir, Deus, me ajuda, Deus, eu quero vencer, Deus, o que eu posso fazer, Deus, o que eu preciso fazer, Deus, aonde eu preciso me aperfeiçoar, Deus, o que eu preciso mudar. Mas não, 7 anos se passaram, e Israel, ao invés de se apresentar diante de Deus, o que eles faziam? Eles criavam cavernas, eles construíram cavernas, buracos, cisternas, fortificações. Para quê? Para viverem, diga, viverem escondidos. E a Bíblia diz que todos os anos
os midianitas, quando chegava na época da colheita, quando eles estavam para receber, viver a novidade da terra, os inimigos vinham e destruíam tudo. E o que Israel fazia? Construía túneis, cisternas, buracos, fortificações. Para quê? Para se esconder. Para se esconder. E se escondendo, os inimigos pisavam. Os inimigos pisavam em Israel. Pisavam. E quanto mais eles se escondiam, mais fragilizados eles se sentiam. Porque quanto mais nós nos acovardamos, mais fracos nos sentiremos. Quanto mais uma pessoa ela se esconde de um problema, mais fragilizado ela se sentirá. Você só pode vencer o medo enfrentando aquilo que você tem medo. Mesmo com medo, mas você enfrenta aquela situação, aquela circunstância, e aí você tem possibilidade de vencer. Caso contrário, se acovardando, se intimidando, tudo que você pode conseguir é se acostumar a se render diante dos problemas e ser pisado por homens, pelos inimigos. Entende o que eu estou dizendo? E assim estava vivendo Israel. Depois de 7 anos, cansados de se esconderem, cansados de viverem em buracos, cansados. E havia um homem que dentro de toda aquela situação, chamado Gideão, que ele pega e ele sai para malhar trigo no tanque de prensar uvas. E quando ele estava malhando o trigo, acompanha comigo, Juízes, capítulo 6, versículo 11, diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. Diga: o anjo do Senhor veio. De novo, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás o abesita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo. Diga: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu das mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, diga: eu hei de ser contigo, e tu ferirás
os midianitas como se fossem um só homem, diga: eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Ok, preste bem atenção. Agora, Deus, ele encontra um homem que ele se sentia um nada, um ninguém, o menor da casa de seu pai, mas que ele tinha uma consciência, ele sabia de uma coisa, que existia um Deus poderoso, que ele ouviu falar, que esse Deus de forma poderosa tirou o povo que vivia em uma situação semelhante a que eles viviam lá no Egito. Existia um homem que ele tinha uma consciência de que havia um Deus poderoso que outrora entrou em ação e tirou Israel do Egito de forma poderosa. E dentro desta informação, este homem, ele era sucumbido. Por quê? Por sentimentos que continuamente vinham tentando o melhor, tendo domínio sobre o espírito que estava dentro dele. Porque Gideão era um guerreiro. Você vê que mesmo numa situação onde eles viam a novidade da terra desaparecendo, quer dizer, opa, vamos ter uma novidade, agora nós vamos desfrutar. De repente o inimigo vem e toma tudo. Sabe quando você luta e parece que é em vão, parece que é em vão. Assim estava vivendo Gideão. E dentro disso, nessa circunstância, o que ele faz? Espera aí, eu não aceito isso não, eu vou pegar o trigo e eu vou malhar no tanque de prensar uva. Quer dizer, eu vou improvisar aqui, por quê? Porque eu não vou ficar de braços cruzados. Gideão, mesmo sendo um homem, um guerreiro, mas era um guerreiro disposto